Oi, meus queridos e minhas queridas alunos, vamos lá dar continuidade à nossa troca de informações, né? Porque eu digo troca de informações assim, vou repassar para vocês e depois a gente se comunica aí de uma forma através do grupo, tudo, as dúvidas, né? E os comentários que possam surgir em relação ao assunto. É, o material que eu repassei para vocês, o último material que eu repassei para vocês foi sobre a União Ibérica, né? Fato que acontece entre 1580 a 1640. Então, dando continuidade àquela mesmo comentário que eu sempre faço para vocês, que nós estamos estudando, nós estamos analisando os séculos, né, dentro da história do Brasil. Então, agora a gente vai estudar o quê? A gente vai estudar o século XVI já com 80 anos e já ultrapassando esse século XVI e entrando no século XVII, porque o fato que nós vamos comentar, o fato que nós vamos analisar agora, que é a União Ibérica, ele acontece em 1580 e vai até 1640. E o que foi a União Ibérica? Ó, a União Ibérica, ela nada mais, nada menos foi do que um fato que acontece em Portugal e que vai abalar a estrutura econômica, social e política que estava acontecendo em 1580. Foi estabelecida a união de duas coroas, Portugal e Espanha. Mas por que isso aconteceu? Ora, em 1578, Dom Sebastião, que era o rei de Portugal, ele vai participar de uma batalha que era o nome da batalha Alcaçar Quibir, que era a atual possessão de Marrocos. Né? Então o que se deu? Em 1578, Dom Sebastião faleceu e Dom Sebastião era um rei novo, ele não tinha deixado herdeiro. Então o que acontece aí? Se ele não tem herdeiro, então o primeiro da sucessão da família dele, né, dos aves, vão ser exatamente, seria o dono do trono. Mas aí o que se dá? É, dentro dos parentescos dele, a família já estava, né, a dinastia já estava se acabando. Só encontraram Dom Henrique. Dom Henrique era um cardeal e já uma certa idade avançada. Né? Então o que aconteceu aí? Dom Henrique vai tomar posse, mas com 2 anos depois de 1578, ou seja, em 1580, Dom Henrique faleceu. E nesse falecimento de Dom Henrique, o que vai se dar de novo? Novamente a coroa portuguesa fica sem um trono, sem um herdeiro. Né? Então o que se dá? Uma sucessão aí na coroa portuguesa vai gerar uma crise política e econômica em Portugal. Por quê? Se a nação não tem uma presença agora do governante, quem é que governaria a nação portuguesa? Então vai acontecer vários conflitos, vários reis querendo tomar posse, né, querendo ganhar essa coroa. Então o que se deu aí? Vai acontecer a união das duas coroas, Espanha e Portugal. Ou seja, Felipe II, que era rei da Espanha, vai fazer a unificação dessas duas coroas. Ele vai encontrar um grau de parentesco. Nessa grau de parentesco, né, ele passa a ser o que agora? Ele passa a ser o rei de Portugal e passa a ser rei de Espanha. E olha, com isso aí, o que aconteceu aí? Se ele era o rei de Portugal, ele também passaria a ser o quê? O dominador também do Brasil. Então nós vamos ter as consequências dentro desse processo de história que vai trazer algumas consequências para o Brasil. Então eu dividi, na realidade, esse comentário que eu estou fazendo para vocês em algumas etapas. Então a primeira etapa seria exatamente a crise na sucessão da coroa portuguesa. Né? Então vamos começar a analisar esse processo nesse sentido. Está havendo em 1580 a 1640 um processo de crise. Por quê? Porque Portugal perdeu a sua independência para a Espanha. Perdendo a independência para a Espanha, o que vai se dar? A crise econômica de Portugal vai cada vez mais se acelerar, certo? Então aí nós temos o primeiro ponto a ser analisado. O segundo ponto seria o quê? Seria que reflexo essa união vai trazer para o Brasil. Então seria o segundo ponto a ser analisado.
Então vamos começar a perceber esse fato. Ora, se houve essa unificação das coroas e o Brasil passou a ser dominado pelos espanhóis, o que estava acontecendo? Lembre-se que nós estávamos falando anteriormente que a colônia ela estava tendo um processo de exploração pela questão da economia açucareira. E quem estava por trás dessa economia açucareira era exatamente a Holanda. Então o que vai se dar aí? Ora, se houve estabelecimento da União das Coroas e agora quem estava dominando era Espanha, era claro que a Espanha não ia querer a continuidade da Holanda dentro desse processo de exploração econômica, né, dessa exploração da cana-de-açúcar. Por quê? Primeiramente, a Holanda já tinha sido colônia espanhola. Então a Espanha não ia querer. A Holanda estava sempre em processo de já expansão, né, se tornar uma potência mundial. E naquela época, o que acontecia? As grandes potências eram a Inglaterra, a França, né? A Espanha e Portugal já ficavam em um certo ponto secundário. E a Holanda dominava. A Holanda já tinha aí uma possibilidade de cada vez mais avançar. Principalmente por quê? Porque ele detinha o poder da economia açucareira do Brasil. Né? Lembre-se aquele fato que eu comentei nas capitanias hereditárias, que apenas capitanias vão prosperar, que era São Vicente e Pernambuco, porque elas receberam um apoio holandês. Né? Então, gente, nós vamos ter aí o quê? Se houve essa ruptura com a Holanda, nós vamos ter, a partir desse momento aí, a Holanda vai ter que se manifestar de alguma forma. E como ela vai se manifestar? Né? Entrando no Brasil, marcando ainda uma presença muito significativa no Brasil. Então vamos parar agora, nesse momento, agora eu vou dar uma pausa para a gente refletir quais essas consequências que vão acontecer e que vão trazer para o Brasil todo um processo de mudança. Porque principalmente, gente, nós temos que estar já começando a ter um elemento questionador. Que fase nós estamos falando? Nós estamos falando de um processo de crise da economia açucareira da colônia do Brasil. Então, para isso, ela vai trazer algumas consequências. Então, eu vou pegar agora, deixar essa pausa para que se faça essa análise, para que a gente dê continuidade a essa nossa viagem pela colônia do Brasil, nesse momento. Então, olha aí, aguçando a curiosidade de vocês para entender o que nós vamos ter a partir da União Ibérica. Então, olha, já sabemos um fato, que foi a União Ibérica, uma crise na sucessão da coroa portuguesa. Portugal acabou com a dinastia de Aves e passou a ser agora dominado pelos espanhóis. Então, o que seria Portugal? Portugal, na realidade, agora estava sob o domínio da Espanha. E isso daqui vai trazer alguns reflexos para a nossa história, para nosso desenvolvimento colonial, para as nossas transformações coloniais. Então eu queria, nesse momento aqui, dar uma pausa para depois a gente dar continuidade. Eu vou repassar um outro vídeo também, comentando com vocês o que vai acontecer a partir agora de 1580 até chegar a 1640. Porque quando chegar a 1640, nós vamos ter um outro contexto dentro da história do Brasil, que foi o período da restauração, que é quando Portugal retoma o seu poder e ela vai agora ter o quê? Ela vai ficar de novo independente, mas aí o Brasil vai sofrer consequências muito significativas. Daí vai se gerando exatamente a crise do sistema colonial brasileiro, ok? Então aguarde para que a gente possa dar continuidade a essa análise que nós estamos fazendo, ok? Vamos lá, vamos estudar, vamos avante.